A audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, traz o espelho das previsões, a proposta que depois vai ser formada para unificar junto com a Lei Orçamentária Anual, a LOA, para o próximo ano. O secretário de Saúde passou aqui com a sabatina porque tem as questões do dia a dia. 2026 é o espelho da audiência pública e as demandas da saúde são permanentes. E a começar pela questão das doenças do dia a dia, o governo do estado de São Paulo acaba de anunciar para municípios que estão em situação muito mais grave do ponto de vista de índice, indicadores de epidemia do nosso quadro. Porém, toda vez que vem uma novidade, a população, por desconhecimento ou não, ela cria um alarde, não é gestora de saúde, não tem como o senhor a especialização. Sorotipo 4 aqui, para os nossos níveis, significaria o que na visão do senhor? Na verdade, não significa grandes mudanças do ponto de vista do curso da epidemia, do curso da dengue. É apenas o fato de que esse sorotipo específico 4, há muitos anos não circulava no estado de São Paulo. Não era identificado, não era mapeado. Foi identificado aqui em Bauru alguns casos desse sorotipo. E nós temos, na verdade, os 5 sorotipos desse mosquito da dengue, porque a chikungunya também é um tipo. É um sorotipo específico, não da dengue, mas de outra doença. Nós temos esses 4 tipos da dengue circulando aqui. Não traduz maior gravidade do ponto de vista do dia a dia. O que significa é o seguinte, veja, quando você tem contato com a dengue, você é infectado pela dengue por um determinado sorotipo, você adquire imunidade contra aquele sorotipo específico e não contra os outros. O fato de você ter um sorotipo que há muito tempo não circulava, não só em Bauru, mas no estado, significa que ninguém tem imunidade contra ele. Então, é um sorotipo que vai infectar uma quantidade grande de pessoas. Não significa com mais gravidade, mas com um número maior de casos para serem tratados. Do ponto de vista do mapa epidemiológico, aquele circuito gráfico da dengue em relação aos dados, né, eles acabam vindo, na realidade, um pouco diferente do que está hoje, o dado estatístico para as ações do governo. O que o senhor diria da nossa situação específica? Tem municípios, como eu disse, que estão em um outro patamar, infelizmente, pensando para os próximos meses. Nós não estamos ainda numa situação que eu classificaria como uma situação de extrema gravidade. Nós temos um número de casos grande, por 100 mil habitantes. Em anos anteriores, esta situação já tinha ocorrido em semanas anteriores. Nós conseguimos, eventualmente, postergar um pouco isso aqui. O nosso mosquito talvez seja um pouquinho mais bonzinho do que os dos vizinhos, mas, enfim, não chegamos nesse momento. Estamos classificados, porque o governo federal classifica uma série de cidades isso é um número de casos confirmados por 100 mil habitantes. Bauru está entre as 30 ou 50 cidades com o maior número de casos, com um apoio a vir do governo federal. Anunciaram, não temos a portaria ainda publicada, então não sabemos o detalhamento disso. Claro que estamos nos habilitando para qualquer apoio desse tipo, seja por unidades próprias para fazer hidratação, apoio para insumos, etc. Mas ainda temos uma situação que, no meu modo de entender, ainda não está descontrolada. Okay? Preocupante, mas não descontrolada. Secretário, LDO 2026, olhando um pouco a experiência do que o senhor já pôde aferir nesse momento. Desafio de gestão da saúde em várias frentes, o senhor comentou ali, às vezes o fornecedor não entrega no prazo, o saldo, o insumo ou do remédio não tem, isso é uma questão do dia a dia. Mas nós temos uma particularidade aqui, que é a questão de gestão de prontuário informatizado, nem sempre a informação da ponta acaba correspondendo ao que está no estoque, infelizmente, o ser humano. Como é que o senhor vê essa situação da experiência que o senhor tem, pensando na perspectiva de 2026? Nós temos que caminhar aqui cada vez mais para uma situação que nos permita depender cada vez menos do fator humano. Nesse caso específico da questão de controle de insumos, é aquele fator da pessoa que tem que dar baixa naquele item. E por isso você teria um controle mais eficiente dos seus estoques. Seu estoque médio, seu consumo médio, mensal, diário, anual, semestral, enfim. Como está muito na dependência do ser humano que faz isso, existe a possibilidade disso funcionar mal. Você tem um apontamento, você entra no sistema hoje e tem lá um estoque de X mil unidades de um determinado insumo. Quando você vai ver na prática, ele pode estar até zerado, porque não foi dando baixa. Quando substitui isso por um sistema que automaticamente faz essa baixa, você evita esse tipo de equívoco, de erro. Nós estamos caminhando para isso. Eu acredito que até nos próximos 15, 20 dias, no máximo 30 dias, a gente tenha pronto para colocar na rua a contratação de um sistema de rastreio de tudo isso aí.
Como é que o senhor vê, por fim, a questão também olhando para o espelho da LDO 2026, que é o objeto da audiência pública? Nós temos a Secretaria projetando uma receita, despesa lá da ordem de 450 ou 480 milhões, considerando obras e investimentos, como o desafio do Hospital Municipal. Se retirar o dia a dia, temos uma representação hoje de contratos de terceiros, a Paz, Sorri, Gestão e a FERSB, que acaba ajudando muito nessa escala do que o município não consegue, de 85 milhões de reais. Da experiência que o senhor traz, esse retrato nosso dessa participação dos serviços de suporte da gestão privada estão em que patamar, na visão do senhor, do ponto de vista do modelo aqui adotado? Aqui ainda é um modelo que a gente chama de modelo híbrido. Vários municípios, você pegar o município de São Paulo hoje em dia, perto de 95% da assistência, se não até mais de 95%, já é feita através de parceria, já não é mais feito através da direta, né? Nós temos ainda um modelo um pouco misto nisso aí. A tendência, e tanto é verdade, que a imensa maioria dos municípios que puderam ou que têm condição de fazer isso, partiram para esse tipo de situação de ter um parceiro para dar conta daquilo que ele tem pouca eficiência para fazer. Ou pouca eficiência, ou não tem a mão de obra que se ofereça para aquilo. Eu acho que esse recurso, eu acredito que seja ainda suficiente. O nosso caminhar, e quando eu digo nosso caminhar, não vai depender nem mais da minha presença. Eu acho que vai ser inevitável que isso ocorra, também no sentido de você ter uma participação crescente da iniciativa privada para essa finalidade do gerenciamento, não fazer gestão. Gestão é inerente ao poder público, mas da gerência das unidades. Por fim, a LDO traz uma questão anunciada ainda no fim do mandato anterior, como o senhor sabe, de cerca de 20 milhões de reais, tirando os outros investimentos de UBS e mais um sistema para o ano que vem. Qual é o cronograma desse posicionamento, licitação, depois obra, enfim, para pensar nesse hospital lá na frente? Estamos imaginando, ainda que a gente comece esse processo, se tudo correr bem, ainda este ano, mais próximo do final do semestre, e para o ano que vem, eventualmente, se tudo corre dentro do esperado, a gente pode até imaginar que até o final do ano a gente tem esse hospital pronto para iniciar a operação. Porém, mesmo que isso não ocorra, já tem, do ponto de vista da estimativa, e agora na LOA a gente vai ter que colocar isso de uma maneira mais clara, inclusive, o recurso necessário para que tudo esteja ocorrendo. Quero crer que se a gente não tiver grandes obstáculos, a gente consiga alcançar o final do ano que vem com o hospital entregue à população.